Bom, agora a gente precisa fazer o core da parte gráfica, tá? Que é são os use cases de emprestar e devolver livro, tá? Então, basicamente a gente tem aqui um botão para buscar, tá? É um leitor, um botão para abrir a janela de livro, um botão para abrir a janela de usuário e um botão para realizar empréstimo, que vai realizar empréstimo se tiver disponível ou o contrário, né? Retornar se tiver emprestado, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui, né? E também o Get Selected and Set Button, que é um mouse event que eu coloquei na minha tabela, que ele altera o label do botão a depender se a linha que eu selecionei ela é de um livro emprestado ou de um livro para devolver. Então, se eu clicar numa linha, ele fica para devolver se tiver emprestado e vice-versa, tá? Então, eu tenho aquela parte chata de trazer tudo da tabela e fazer o bind. Eu já vou fazer isso aí e já vou acelerar o vídeo para a gente não perder muito tempo e o initialize para dar o binding e por aí vai, tá? Bom, magicamente eu já coloquei tudo aqui, né? O que eu quero jogar na tela eu poderia ter feito uma entidade própria da Vue, né? Um Vue Model, que seria para detalhar os empréstimos e etc. Mas não, eu usei o próprio livro por questão de simplificação, tá? Então eu criei uma tabela de livro, igual eu criei no outro. Eu criei um text field, onde eu vou colocar o ID do usuário, tá? Peguei também o label do nome do usuário e também, porque aí na frente do text, quando eu colocar o ID, ele vai escrever o nome do usuário e o tipo de usuário, tá? E o botão para emprestar e devolver. Já criei o Observable List com os dados que vão estar naquela tabela. O User, que vai ser representado, que vai ser o que vai emprestar. E o livro selecionado naquela determinada linha, tá? Então, se eu clicar numa linha, ele vai colocar o valor dentro desse livro, porque essa janela representa tanto o usuário quanto o livro, porque a gente está numa transaction. E criei duas constantes, que é o que eu vou exibir no texto do botão. Realizar empréstimo ou realizar devolução. Então, borrow button text e return button text. Fiz o meu initialize aqui com o bind da tabela com a lista, da tabela com a entidade e exibir nos dados. Então, eu trago todos os livros aqui. E aí agora eu tenho que fazer os métodos find user e etc, tá? Então eu vou começar pelos mais fáceis, que seriam os manage. Seria gerenciar o livro e gerenciar o usuário, que basicamente é jogar para a próxima janela, tá? Então window loader.setRoot, para book vai ser book management UI. Provavelmente a gente vai ter um monte de exceção por escrever errado isso aqui ao longo da aplicação, mas depois a gente acerta. Coloco a assinatura aqui, faço a mesma coisa aqui para user. Então, user management UI, adiciona a assinatura de exceção, que vai ser tratada oportunamente, não por mim. Bom, e aí agora eu preciso fazer o find user. O que é o find user? É o cara digitar um ID e eu buscar no banco e trazer aquele usuário para a memória e dar um feedback visual na tela. Então, eu vou fazer o quê? Vou chamar o meu use case find user use case, tá? Ponto find one, que eu quero encontrar um cara, e eu vou passar como parâmetro o texto que digitou, né? txtid.get text. Então, se eu encontrar, ele vai me retornar, caso contrário, ele vai me retornar vazio, um empty, tá? Então aqui eu vou ter o meu result, que vai ser o meu resultado da minha consulta, que aqui dentro de result pode tanto ter um usuário como não ter um usuário, tá? Então, se o usuário está presente, tá? Então if result.is present, eu vou poder colocar os dados do usuário na tela, tá? Então, primeiro eu vou pegar o meu user, que é meu usuário que eu estou representando nessa tela, vai ser result.get, porque aqui a minha consulta retorna um optional, então eu vou desempacotar esse user e colocar dentro desse user aqui, ó.
E depois eu vou setar o texto, né? Então, label name, que é aquele label que estava invisível, ponto set text. E aí eu vou fazer user.getName. E aí na frente aqui eu vou colocar o tipo dele, tá? Então, aqui user.get user type, que é aquele negócio que eu fiz na mão para poder escrever o nome do usuário em português, tá? E aí aqui eu coloco o fecha. Agora aquele livro pode não estar, aquele usuário pode não estar no banco, então else, e aí eu preciso avisar o cara que não está. Então o user vai ser null. Se eu tentar pegar esse get, ele não vai me dar null, ele vai me dar um no such element, que é uma exception, tá? Vou setar o meu LB name, que já está invisível, mas para nada, porque às vezes eu já tinha um usuário antes, né? Então eu tenho que deixar ele em branco. Agora eu preciso avisar o usuário que eu não encontrei nada, né? Eu vou precisar mandar um alerta para ele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um alert aqui, ó, um método que vai dar um alerta para o usuário usando uma funcionalidade do JavaScript chamada alert. Então, não retorna nada, show alert, e aí ele vai ter um título, né, do que aconteceu. Vai ter uma mensagem e vai ter o tipo do erro, né? Que vai ser, por exemplo, notificação de aviso, confirmação e etc, que é do próprio JavaFX isso. Então, alert type type vai ser o tipo do alerta. E aí esse alert type para mim eu vou criar ele, então alert new alert. E aí eu passo o type que eu quero que ele seja. Agora eu vou setar o texto, né? Então alert.set title, que é o que vai aparecer lá em cima do alert. Alert.set content text vai ser a message. Alert.set header text, que é um texto de cabeçalho maior que eu não quero, que não tem necessidade. Vai ser null. Ele não pode ficar tranquilo que ele não dá null pointer exception. E aí agora eu mando o alert aparecer. Show and wait. Show and wait, que é abrir modal travando a tela até alguém confirmar. Então aqui eu vou mostrar um show alert para o cara. Show alert. E aí eu vou colocar aqui erro, por exemplo. Aqui eu vou colocar usuário não encontrado. Aqui eu estou colocando as mensagens em português porque eu estou falando com o usuário, né? Então, usuário não encontrado. Que mais? E o tipo da mensagem vai ser alert type.erro. Então, aqui eu tenho... Se eu tentar trazer o cara, ele não vier, eu seto nulo, eu carrego o label e eu mostro, quer dizer, eu carrego nada no label e mostro um alerta. Agora eu preciso fazer a implementação do borrow book, que seria o empréstimo do livro. Só que eu não sei se ele vai fazer um empréstimo ou uma devolução dependendo do botão. Então primeiro eu preciso fazer o borrow or return. Então eu venho aqui, ó, e pergunto selected book, ou seja, o livro selecionado, ele não tiver nulo, então eu posso fazer a minha funcionalidade. Caso contrário, eu não posso fazer, porque senão eu vou tomar um null pointer na hora, tá? Então, se alguém estiver selecionando algum livro para emprestar ou para retornar, eu faço. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ver se o status do livro que foi selecionado, ele está como disponível. Então, if selected book.getStatus igual a bookstatus.getName.
available. Se ele está disponível, é porque eu vou emprestar, tá? Só que eu só posso emprestar se o usuário não tiver nulo, né? Então, se o usuário tiver nulo, eu vou dar um erro. Então, show alert. E aí eu vou colocar aqui erro. E aí eu vou informar para ele o leitor deve ser informado para a realização do empréstimo. Ele tem um probleminha com cedilha aqui, tá? Depois a gente ajeita isso aqui. Isso é do meu IntelliJ. Do empréstimo. Caso contrário, ele pode sim emprestar. E aí, para ele emprestar, eu vou chamar um método chamado borrow book, que eu ainda vou implementar passando o meu selected book. Tá? Então, vou colocar ele aqui. E agora eu precisei colocar isso, vou colocar aqui, senão ele não vai dar certo. Caso contrário, eu tenho que devolver o livro. Então, para devolver o livro, eu não preciso ver se o usuário está cadastrado nem nada. O livro, alguém pode chegar e devolver o livro para qualquer pessoa. Eu só preciso do livro, né? Então, return book selected book. Ponto e vírgula. Só que nota o seguinte, eu não estou fazendo nenhuma regra de negócio aqui, eu estou fazendo regra da interface, tá? A regra de negócio já está pronta. Então, como é que ficaria o meu borrow book? Eu vou criar uma transação, tá? De empréstimo, com os dados do usuário e do livro, tá? Então, vou fazer uma checkout transaction use case, que é o caso de uso que já estava implementado, que funcionava até no console, ponto checkout a book, que é um nome muito ruim, podia ser só checkout, que já estaria ótimo. E aqui eu vou passar o meu user.get institutional ID e vou passar o meu selectedbook.get ID, ou seja, o livro que eu vou emprestar e o usuário que está emprestando, tá? Ele está dando um problema aqui porque eu não tenho que fazer um static import, e aí aqui eu tenho que falar que ele é público, aqui ele está como privado, então make public, aqui. Só que pode ser que ele dê algum problema na hora de fazer isso, tá? Pode ser que ele dê alguma exceção no banco, qualquer tipo de problema que a gente definiu nesse checkout book aqui, ó. Ele dispara várias exceptions, se o ID for nulo, se o usuário não pode emprestar. Então eu preciso agora, na interface, aqui sim, eu tenho que falar o que vai acontecer caso o empréstimo não possa ser realizado. Então, try. E aqui eu coloco cat exception, porque eu não sei qual tipo de exception que vem, qualquer uma. E eu vou mandar um alert dessa mensagem. Então, erro. E aí aqui eu coloco e.getMessage, que é a mensagem que eu estou informando. Por exemplo, aqui, ó, cannot found a book, blá blá blá. Ficou em inglês, não ficou muito legal, tá? E eu dou o tipo alert error aqui. Agora que eu emprestei o livro, eu preciso exibir para o usuário a data de devolução e outras coisas no alerta, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso formatar a data de devolução para exibir. Então, eu vou criar um date time formatter, que é uma classe própria para formatar a data, date time formatter, ponto, e eu uso of pattern, que é o construtor estático dele para isso. E aí o formato que eu tenho que passar é dia, mês, maiúsculo, porque pode ser minuto, né? Então minuto é minúsculo, então dia é maiúsculo,
e ano. Esse é o formato que eu quero. Então eu vou formatar uma string, né? Formatted string a partir desse formatador, né? Então igual formatter.format, e aí eu vou passar aqui transaction. Eu tenho que extrair essa transaction, né? Que aqui eu fiz, mas não peguei a transaction de volta. Então eu vou extrair essa transaction aqui, que é o tipo de retorno do checkout a book, e aí eu coloco aqui a transaction.getDueDate, que é a data de compromisso de entrega, tá? E aí agora eu vou criar um título, né, string title, para informar o usuário. Então, sei lá, livro emprestado com sucesso. E vou criar uma string para mensagem aqui, message, que eu vou compor os dados da transação, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ID, espacinho, get transaction.getID, que é o ID da transação. Fecho isso aqui, tá? Mais agora eu vou colocar uma string aqui junto, né? A devolução deve ser realizada até, e aí eu coloco aqui na frente, ó, a due date que eu calculei, né? Então format string, mais aqui ponto final. E aí eu só crio o meu alert aqui embaixo para avisar que o empréstimo do livro está ok, tá? Então, show alert, title, message e alert type information. Não é um erro, é só uma informação. E eu também preciso aqui, antes disso, setar o campo do usuário para nada, né? Porque se ele emprestou o livro, o próximo empréstimo pode ser para outra pessoa. Então, coloco nada no campo do usuário que eu acabei de carregar. Pronto. O borrow book, aqui nota que não tem nenhuma regra de negócio, tá? Eu só estou usando regra de interface. Estou formatando dados para colocar numa interface. Toda a regra de negócio está aqui, tá? E como é que ficaria o return book? Mesma coisa. Vou usar o use case, né? Então, return book, return transaction use case, .return book. E aí eu vou pegar o livro que selected book.getID, ou seja, o livro selecionado, e vou dar uma mensagem de alerta, tá? Só que isso eu tenho que primeiro importar aqui, né? Static import return transaction use case. Ele está dando problema aqui. Aqui, não estava público. Agora eu tenho que fazer isso dentro de um try também, porque pode dar problema, né? Na verdade não é um problema, mas a própria definição do que a gente fez nos casos de uso. O else não. O catch exception e aqui eu vou dar a mesma coisa, tá? Vou mandar ele imprimir para mim a mensagem aqui. Caso dê certo, eu vou avisar para o cara que está tudo bem, tá? Então eu vou colocar string title recebe livro devolvido com sucesso. String message e aí aqui eu coloco o livro. Eu vou colocar o nome do livro, tá? Então vou colocar uma contrabarra aqui, ó.
o livro. E aí eu coloco o nome do livro. O nome do livro vai ser book, selected book.getName. E aí eu termino aqui falando foi devolvido com sucesso. Então, barra aspas, foi devolvido. Tá? Pronto. E crio meu alert, né? Show alert. Show alert é title, message e alert type information. Pronto. Por fim, pessoal, a única coisa que vai ficar faltando é o negócio para ficar alterando o botão, né? Se ele está selecionado ou não está. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou jogar ele lá no final, tá? Vai ser ele que vai ficar gerenciando a clique de mouse, essas coisas. Então, toda vez que eu clicar na tabela, ele vai pegar o meu selected book e vai fazer um table view get selection model get selected item. E aí eu vou ver se o meu selected book não for nulo, ou seja, ele clicou em alguma coisa e selected book.get status, ou seja, o status do livro que eu selecionei é book status.checked out. Então, o meu btn book return vai ter um ponto set text return button text, porque se ele está emprestado ele só pode retornar. Else borrow book text. Então, borrow book text. Ou seja, por padrão ele deixa sempre emprestar livro. Se eu clico no livro que está emprestado, ele aparece devolver livro. Como eu estou fazendo o selected aqui, já pegar toda vez que eu clico, então se eu clicar para retornar, eu não precisaria nem passar aqui nesse método o livro selecionado, né? O borrow, o selected book aqui, nem aqui, ó. Porque ele já tem esse selected book aqui em cima, né? Então eu não preciso passar, ele está global. Bom, então feito isso, para dar certo, a gente começa a fazer os testes da nossa aplicação em JavaFX, tá? Então na próxima aula a gente vê como é que a gente coloca isso para funcionar.